Ele não falava muito, usava uma camisa de flanela, jeans e um boné simples sem nenhum símbolo. Sua postura de tiro era da velha guarda. Seus agrupamentos eram perfeitos. Os mais jovens pensavam que ele era apenas algum caminhoneiro aposentado gastando munição. Até que um recruta da Marinha viu a tatuagem discreta no antebraço dele enquanto recarregava e ficou paralisado. Não porque era chamativa, mas justamente porque não era. Era um símbolo que não se fazia por vaidade, era algo que se conquistava. Quando o recruta perguntou onde ele havia servido, o estande inteiro ficou em silêncio, porque a resposta não veio em palavras, apenas com um número, um ano, e de repente ninguém mais estava rindo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos esta história de silêncio, habilidade e lenda esquecida, me diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. E se você acredita que histórias como esta precisam ser lembradas, se inscreva no canal e nos ajude a mantê-las vivas. O estande abria às 7 da manhã, mas o velho sempre chegava às 6h45. Nunca falava muito. Assinava a lista na recepção com uma letra lenta e cuidadosa, apenas o sobrenome, Martin, sem posto, sem cumprimentos, sem perguntas, apenas um leve aceno para o atendente. Caminhava sempre pelos mesmos passos silenciosos até a pista 7, a mais distante do prédio, longe das caixas de som e das conversas de ego. Vestia sempre as mesmas roupas, jeans desbotado, camisa de flanela bege com as mangas dobradas até os antebraços e um boné marrom que já foi azul um dia, sem emblemas, sem frases, a aba curvada o suficiente para sombrear os olhos. As botas estavam gastas, mas limpas. Carregava sua bolsa de tiro na mão direita, baixa e estável, e nunca trazia mais do que precisava. Apenas uma maleta de pistola, uma caixa de munição calibre 45 e uma velha garrafa térmica que nunca saía de seu banco. Os frequentadores o chamavam de o velho ou o tio, e metade deles achava que ele era só mais um ex-caminhoneiro aposentado com tempo e dinheiro sobrando. Brincavam que ele sempre trazia apenas um alvo e sempre ia embora depois de 30 tiros. Mas os funcionários do estande notaram algo diferente. O jeito como ele se movia, como observava ao redor com precisão silenciosa. O modo como seus olhos não focavam apenas no alvo de papel à frente, mas no metal atrás dele, como se estivesse calculando o vento, mesmo dentro de um estande fechado. Ele nunca vacilava, nunca desperdiçava um tiro, nunca recolhia as cápsulas. A maioria das pessoas nem notava, mas aqueles que sabiam o que procurar notavam. Naquela manhã, o estande estava mais cheio que o normal. Um grupo de jovens recrutas da Marinha havia chegado junto de folga, cheios de piadas e confiança. Um deles, alto, magro, cabelo raspado e com um distintivo de tridente preso à bolsa de ginástica, montou seu espaço 2 pistas ao lado de Martin. O nome dele era Jared. Ele era um trainee dos SEALs em licença antes do treinamento avançado em Coronado, confiante, focado e experiente o bastante para reconhecer o que era real. No começo, ele não deu muita atenção, apenas mais um civil brincando com a pistola ao lado dele, mas então ele ouviu o ritmo, não o volume, não o recuo, mas o padrão. 3 tiros, pausa, 2 tiros, pausa, tudo apertado, tudo preciso, sem movimentos desperdiçados. Jared olhou de lado. O empunhamento do velho era exemplar, sua postura impecável. Ele não estava reagindo à arma, ele a controlava. Foi quando Jared se inclinou um pouco e viu o antebraço do homem enquanto ele recarregava. Era uma tatuagem desbotada, quase sumida, mas inconfundível. Não era uma bandeira, nem uma âncora, nem um símbolo qualquer. Era um número. 2 dígitos e um emblema que Jared reconheceu imediatamente. Ele se enrijeceu, piscou, olhou de novo. Aquilo não era uma tatuagem feita por estilo, era uma marca conquistada. Ele observou por mais alguns minutos, assistindo os agrupamentos de Martin ficarem cada vez mais apertados a cada sequência. Então, vencido pela curiosidade, Jared deu um passo ao lado e falou: "Com licença, senhor, essa tatuagem no seu braço é da primeira Recon, não é?" O velho não se virou, não sorriu, apenas esvaziou o carregador com um último tiro perfeito, colocou a pistola na bancada calmamente e finalmente olhou Jared nos olhos. Sua resposta veio sem sorriso, apenas uma palavra. Uma vez. Foi tudo, mas Jared entendeu exatamente o que significava. Ele ficou parado por um momento. Não era um convite, mas também não era um fechamento brusco. Era como uma porta entreaberta dizendo: "Não force." Jared respeitou, apenas assentiu, voltou para sua pista e continuou atirando, mas não com o mesmo ritmo, não com a mesma tranquilidade. Seus olhos continuavam desviando para a esquerda, observando. Martin continuou no seu tempo. Não era rápido, não era chamativo, era preciso, medido.
Cada movimento carregava o peso da memória. Quando recarregava, não era com pressa nem com estilo, apenas com eficiência calma. Carregador inserido, cheque do ferrolho, fogo. Seus agrupamentos eram consistentes, sempre foram, e após cada tiro ele pausava, como se revivesse o momento antes de acontecer novamente. Os amigos de Jared não perceberam. Continuavam rindo, comparando agrupamentos, apostando. Um deles, um rapaz chamado Pat, riu e disse: Ei, o velhinho ainda tá mandando bem, hein? Jared não respondeu. Continuou observando, pensando, porque ele já havia visto aquele tipo de tiro antes, mas só em instrutores, aqueles que não precisavam gritar para impor respeito, aqueles para quem todos simplesmente se calavam. 15 minutos depois, Martin terminou sua caixa de munição calibre 45, 30 tiros, nenhum fora do círculo interno. Ele colocou a pistola na bancada, pegou um pano velho da bolsa e começou a limpá-la ali mesmo, sem pressa. Jared hesitou, depois se aproximou novamente. Senhor, disse calmamente, se não se importar, em que época o senhor serviu? Martin não respondeu de imediato. Colocou o pano de lado, travou o ferrolho da pistola aberta e olhou para Jared. Sem irritação, sem defesa, apenas calmo. 66 a 74, disse. Recon, Sudeste Asiático. Jared engoliu seco. Era exatamente o que ele suspeitava. E aquela tatuagem não era para quem queria aparecer nos bares. Era Recon da primeira divisão, unidade de ponta, operações profundas, silêncio absoluto no rádio. Daquelas missões em que os nomes não voltavam para casa, arquivos desapareciam de propósito. Você esteve no Laos? Jared perguntou. Martin deu um leve aceno. Entre outros lugares. Nesse momento, o barulho das outras pistas pareceu desaparecer, não literalmente, mas na sensação. Era como se o resto do stand tivesse se tornado um corredor silencioso em torno da pista 7. Até as piadas atrás deles diminuíram. Alguns dos mais jovens começaram a prestar atenção à linguagem corporal de Jared. Um ou dois começaram a observar a distância. Você já treinou com os SEALs? Jared perguntou. Martin permitiu-se um leve sorriso. Naquela época, todo mundo fazia um pouco de tudo. Você nadava, você sobrevivia ou você morria. Jared não conseguiu conter um sorriso. Senhor, meu comandante nos contou sobre uma operação em 1971, recuperação em selva profunda. O líder da extração foi ferido, mas carregou 2 homens para fora sob fogo. Disseram que ficou classificado por anos. Martin não piscou. Muita coisa ficou classificada por anos. E com isso a porta se fechou novamente. Não de forma brusca, apenas o suficiente para lembrar Jared que algumas histórias não se contam. Elas se carregam, como munição que nunca foi disparada, como nomes que nunca foram gravados em medalhas. Martin se levantou, esticou as costas e fechou a bolsa. Jared saiu do caminho instintivamente. Alguns dos outros atiradores olharam, agora curiosos, agora em silêncio. Algo no jeito como o jovem SEAL se comportava deixou claro que aquele homem que estava saindo não era qualquer um. Quando Martin virou-se para ir embora, Jared fez algo raro. Ele se colocou em posição de sentido, sem brincadeira, sem sarcasmo, apenas respeito. Martin parou no meio do passo, olhou para trás. Jared falou com clareza. Senhor, obrigado pelo seu serviço, de verdade. Martin o estudou por um momento, depois caminhou de volta lentamente e colocou algo na mão de Jared. Uma moeda pesada, real. Tinha o emblema da primeira Recon de um lado e do outro apenas uma palavra, ainda aqui. Então ele se inclinou e disse em voz baixa, você saberá quando for sua hora de ficar em silêncio. Até lá, mereça isso. E então ele foi embora, sem saudação, sem aperto de mão, apenas um homem desaparecendo no sol da manhã, deixando para trás um silêncio mais alto do que qualquer história que ele pudesse ter contado. Martin já havia partido antes que a maioria sequer percebesse, sem despedida, sem aceno. Apenas pegou sua bolsa, a garrafa térmica debaixo do braço e desapareceu como se a manhã já tivesse terminado para ele. Jared ficou lá parado por um longo momento, sentindo o peso da moeda na palma da mão, a mente girando mais rápido que seu próprio pulso. Ele já tinha visto homens fingindo ser heróis, já tinha visto impostores usando insígnias falsas, mas aquilo era algo completamente diferente. A moeda não era decorativa, não era feita em massa, era o tipo de objeto que nem deveria existir. Ei, Jared! Um dos amigos gritou de algumas pistas de distância. Tudo certo aí? Jared não respondeu de imediato. Depois virou-se lentamente e caminhou em direção a eles, segurando a moeda sem dizer uma palavra. Eles se aproximaram esperando uma piada ou outro comentário sarcástico. Mas assim que viram o emblema, Recon das antigas era do Vietnã, o grupo ficou em silêncio. Pat murmurou, não pode ser.
Isso é real. Jared assentiu. É. Outro rapaz franziu a testa. Quem te deu isso? Os olhos de Jared se voltaram para a pista vazia onde Martin havia estado. O homem que vocês ignoraram, o que vocês riram, aquele era o sargento Thomas Martin. Ninguém respondeu, não era necessário. O silêncio deles dizia mais do que qualquer palavra. Jared voltou à recepção, segurando a moeda como se fosse um objeto sagrado. O atendente estava tomando café e mexendo no celular. Olhou casualmente. Tudo certo? Jared colocou a moeda no balcão com cuidado. Você conhece esse homem? O atendente estreitou os olhos. O velho da pista 7? Jared assentiu. Nome Martin. Qual é o primeiro nome dele? O atendente virou-se para a tela, digitou algumas teclas. T. Martin, inscrito aqui faz quase 10 anos, nunca atrasou um pagamento, sempre em dinheiro, sem e-mail, bem à moda antiga. Ele fez uma pausa. Opa, aqui diz que ele marcou não publicar nome para reconhecimentos, eventos ou homenagens. Isso é raro. Jared se aproximou. Você sabe por quê? O atendente deu de ombros. Não, a única coisa que ele já me disse foi uma vez, quando agradeci pelo serviço dele. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu não fiz isso para você me agradecer. Eu nunca mais toquei no assunto. Jared não riu, apenas olhou para a moeda mais uma vez. Sem dizer mais nada, saiu do prédio. Naquela noite, ele não conseguiu esquecer. Tentou dormir, não conseguiu. Perto da meia-noite, ligou o laptop, mergulhou em arquivos desclassificados e começou a montar o quebra-cabeça. Levou horas. A maioria dos nomes estava apagada. Algumas datas estavam propositalmente erradas, mas, eventualmente, em um registro de missão escondido de 1971 estava lá, uma linha sem cerimônia, sem destaque apenas e Sargento Thomas Martin, primeira Recon, Laos, 6 de março, extração sob fogo, recuperou 7 homens, recusou evacuação médica, ferido 2 vezes, recusou condecoração, recomendação arquivada. Observação, ativo considerado insubstituível, agora silencioso. Essa última palavra atingiu Jared como um soco. Silencioso. Essa era a missão naquela época. Você fazia o trabalho, não falava sobre isso, não escrevia livros, não postava nas redes sociais sobre seus traumas. Você carregava isso para sempre. E Martin carregou até aquele banco de plástico no estande. Até aquela última caixa de munição, .45 ACP. Por décadas sendo apenas mais um velho de camisa de flanela. Mas agora Jared sabia. E os outros também. Na semana seguinte, Martin voltou como sempre, mesmo caminhão, mesmo horário, mesmos passos silenciosos sobre o cascalho. Acenou para o atendente, assinou o nome na lista e caminhou até a pista 7. Suas botas rangiam suavemente e na mão a mesma velha bolsa de tiro, meio aberta com apenas uma pistola dentro. Mesma caixa de 30 tiros, mesma garrafa térmica gasta entre o braço e o corpo, mas dessa vez o ambiente estava diferente. Jared já estava lá, cedo, não só ele. 3 dos seus companheiros de equipe tinham chegado antes do nascer do sol e esperavam no banco ao fundo. Eles não disseram uma palavra quando Martin passou. Não o interromperam. Apenas ficaram um pouco mais eretos, deram um leve aceno e observaram com a atenção reservada aos verdadeiros instrutores, não a velhos de jeans. Martin se preparou como sempre, fixou o alvo, ajustou a postura, mas percebeu o silêncio, não a ausência de tiros. Havia muitos, mas o tom havia mudado. Menos conversa fiada, menos arrogância, um pouco mais de respeito na forma como as pistas eram liberadas, mais paciência na forma como os carregadores eram abastecidos. No meio da segunda sequência de tiros, Jared se aproximou, não casualmente dessa vez, mas com postura e controle. Esperou Martin terminar o agrupamento, depois lhe estendeu algo. Era uma nova caixa de munição, lacrada, calibre 45. Martin olhou para ela, depois para Jared. Sem sorriso, apenas uma pergunta no olhar. Jared disse simplesmente: achei que 30 não seriam suficientes hoje. Pela primeira vez, Martin assentiu com a cabeça por mais de meio segundo. Aceitou a caixa, recarregou calmamente e continuou atirando. Sem dizer uma palavra, apenas o som suave e inconfundível de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Mais tarde, depois que as cápsulas se assentaram e o cheiro de pólvora começou a desaparecer, Martin sentou-se no banco de madeira, bebendo de sua garrafa térmica. Um a um, os jovens passaram por ele. Não como grupo, não em fila, mas discretamente, individualmente. Um aceno, um aperto de mão, um simples senhor. Nada ensaiado, nada forçado. Pat, o garoto que havia zombado uma semana antes, ficou um pouco mais, limpou a garganta.
Pesquisamos sobre o Senhor, alguns de nós. O Senhor salvou muita gente. Martin limpou a borda da garrafa com a manga. Eles se salvaram entre si, disse. Pat abriu a boca para responder, depois pensou melhor. Apenas assentiu e se afastou. O último a permanecer foi Jared. Sentou-se ao lado de Martin no banco, ambos olhando para o campo de tiro sem focar em nada específico. Não falaram por um tempo. Finalmente Jared perguntou: "O senhor já pensou em ensinar?" Martin soltou um leve suspiro. Passei 30 anos tentando esquecer tudo que eu ensinaria, Jared disse, mas alguns de nós precisam lembrar disso. Martin não respondeu de imediato. Deu outro gole. O céu tinha ficado mais azul, a luz do sol capturando partículas de poeira no ar. Finalmente virou-se levemente e disse: "Isso não se ensina, se absorve." Silenciosamente com o tempo, Jared assentiu. "É por isso que ainda estou ouvindo." Martin o olhou por mais tempo dessa vez, depois se levantou. "Então fale menos!" Ambos riram discretamente. Antes de sair, Martin deixou a nova caixa de munição intacta no banco. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Naquela tarde, a equipe do stand fez uma pequena mudança. Uma placa de latão, não maior que um cartão de visitas, foi parafusada acima da pista 7. Não dizia herói, não dizia lenda, nem mesmo dizia recon. Apenas pista reservada até que ele diga o contrário. Martin nunca perguntou quem colocou ali, e nunca pediu para tirarem. Alguns homens ensinam com palavras, outros ensinam com presença. Martin nunca contou histórias de guerra, nunca levantou a voz, nunca pediu agradecimentos. Ele aparecia, disparava 30 tiros e deixava mais impacto do que muitos que falam por horas. Ele nunca precisou provar nada, não para o stand, não para os jovens ao lado dele, nem mesmo para a geração que esqueceu de perguntar. Mas quando um deles finalmente olhou de perto o suficiente para ver a verdade por baixo da manga, o silêncio se quebrou. Esse é o detalhe sobre os verdadeiros guerreiros. Eles não se anunciam. Eles esperam até que alguém seja sábio o bastante para notar a forma como eles se movem, a forma como permanecem, a forma como não precisam ser vistos para importar. Martin não precisava de uma biografia, não precisava de aplausos. Tudo o que ele precisava era daquele único recruta que olhou além da superfície e fez a pergunta certa. E a partir daquele momento, cada tiro que ele disparava ensinava mais do que qualquer palestra poderia. E agora eu te pergunto, você já conheceu alguém como Martin, um veterano que nunca se gabou, nunca se exibiu, apenas ficou ali em silêncio, carregando a história em suas mãos, deixando o tempo esquecer até que alguém lembrasse? Diga o nome dessa pessoa nos comentários, compartilhe a história dela, deixe que outros saibam quem ela foi antes do silêncio. Porque aqui nós acreditamos que as histórias mais poderosas não gritam, elas esperam. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, inscreva-se, compartilhe e nos ajude a manter essas vozes vivas. Nos vemos na próxima. E até lá, se algum dia você vir um velho no estande de tiro recarregando devagar, sozinho, observe sua postura. Você pode estar ao lado de uma lenda.